Bem, saudações a todos. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre dois sentimentos, duas posturas diante da vida que eu considero que são muito importantes nesses momentos que nós estamos vivendo, nesses momentos não falo especificamente só de pandemia, mas de uma transição planetária, né? Muitas mudanças acontecendo. Né? Nós não temos só uma questão pandêmica acontecendo, nós temos questões sociais, econômicas, políticas, a nível do país, a nível do mundo. Então, assim, parece que o ser humano está sendo convocado para uma tomada de consciência. Né? E como fica cada um de nós nesse processo? Porque apesar de nós fazermos parte de um todo coletivo, né, que se revolve aí nesse processo de transformação, cada um de nós é um agente, é uma parte desse todo, e cada um de nós, por nossa conta, também passa por essas transformações, por esses processos. Tanto os processos que acontecem em nós refletem no todo, quanto o que acontece no todo reflete em cada um de nós. Então, quais são esses dois? Eu falei sentimentos, mas na verdade um seria um sentimento, mas seria um padrão de comportamento diante da vida, né? E o outro, sim, um sentimento, que é a responsabilidade e a gratidão. Queria falar com vocês sobre isso hoje, né? Sobre esses dois aspectos da nossa vida, né? Por que responsabilidade? Porque realmente, apesar de a gente estar vendo as revoluções acontecendo a nível do macrocosmo planetário, a nível da humanidade, a nível até do próprio planeta enquanto estrutura geológica, cada um de nós tem uma responsabilidade, vive um papel nessa construção e nessa transformação. E na medida em que cada um de nós for somando com outros que vão assumindo as mesmas responsabilidades, a força desse movimento vai ganhando uma repercussão maior a nível de transformação. Então cabe aí a pergunta, qual é o meu papel nesse momento dessa revolução planetária, dessa transição planetária? O que estou fazendo eu? Quais são minhas posturas? Qual é o exemplo que eu dou de vida? Quais são as ideias que eu defendo? Como eu estou me relacionando com as pessoas ao meu redor, dando para cada uma delas o testemunho daquilo que eu realmente acredito? Eu ainda vou mais além. No que eu acredito? Será que eu já parei para pensar sobre o que eu acredito? As bases do que eu acredito? O quanto de passionalidade existe naquilo que eu acredito? E o quanto de uma consciência mais desperta já ilumina as minhas convicções e as minhas crenças? O quanto eu já amadureci para construir uma percepção mais clara de mim mesmo, da vida, do global, para que eu possa realmente mais seguro, mais iluminado no sentido de mais consciente, mais sabedor das relações de causa, de efeito. O quanto eu já amadureci nesse sentido para trazer realmente uma contribuição responsável para o mundo ao meu redor. Então essas são perguntas e cobranças que cabe a cada um de nós estar fazendo. Cada um de nós precisa ocupar esse papel. Ninguém pode se omitir nesse processo, né? Porque cada um de nós tem uma ação. Uns em âmbitos maiores, mais amplos, com mais potencialidade, e outros em âmbitos menores, mais restritos, mas também operando no dia a dia, no cotidiano, do mundo ao seu redor, do contexto de vida ao seu redor. Então, como eu tenho agido? Eu tenho agido, aliás, não é nem só como eu tenho agido,
ou eu tenho me omitido, eu tenho silenciado, eu tenho deixado que as coisas aconteçam para ver onde isso vai dar. E quando você deixa que as coisas aconteçam e você não age em função daquilo que você acredita que é o melhor, você pode dar em algum lugar que você realmente não queria estar. E depois não adianta a gente se queixar, porque não fizemos a nossa parte. Então é muito importante nesse momento um sentido de responsabilidade diante da vida, uma responsabilidade séria, né? Qual é a minha contribuição? A gente tem que colocar de lado essas defesas aguerridas, meio sectárias, meio que clubistas, que muitas vezes nós fazemos, movidos pela paixão, que muitas vezes separam uns dos outros, muitas vezes deterioram os relacionamentos e que muitas vezes também não são construídas em estruturas de pensamento, em formatos de pensamento suficientemente sólidos e maduros. Então nós muitas vezes defendemos coisas sérias como quem defende um time de futebol, entendeu? De uma maneira sectária. Esse é o melhor porque é esse que eu estou torcendo. Então, qual é a nossa postura diante de tudo isso? A que nível de consciência eu cheguei a ponto de realmente ser um agente responsável da transformação do mundo ao meu redor? Então, a primeira coisa que eu saliento aí é a responsabilidade. E a outra é a gratidão. Por que a gratidão? Porque esse processo de transformação planetária, eu acho que ele nos tira de um estado muito material, né, de uma filosofia de vida muito materialista, muito concreta, muito mecanicista, para um nível mais expandido da nossa consciência, aonde nós vamos ter percepções mais transpessoais do mundo, tanto no sentido de nós, da nossa relação com o coletivo, quanto no sentido da nossa relação com o que transcende a cada um de nós mesmo, que seriam os nossos aspectos espirituais. E a gratidão, ela promove esse estado de comunhão. Porque o contrário da gratidão é a revolta. Então, quando você está revoltado, você cria uma distância. Você cria uma distância do outro, você cria uma distância da verdade, você cria uma distância da divindade, do poder criador da vida, da sua própria essência. Às vezes uma distância da essência que existe dentro de você mesmo. E a gratidão não, a gratidão faz o processo ao contrário. A gratidão é um processo de pacificação com o outro e consigo mesmo. É um processo de reconciliação e, consequentemente, de aproximação, de interpenetração. A vivência dessa expansão da consciência, que caracteriza essa transição que a gente está vivendo, essa expansão vai fazer justamente com que as sensações de empatia, de compaixão, de altruísmo, elas cresçam. Porque nós vamos mais viver em função, apesar de sair de nós mesmos, claro, mas viver em função de um bem coletivo, de um bem maior. Porque a nossa consciência vai estar mais expandida, vai estar mais conectada com o outro, com a coletividade, com a humanidade, com os interesses humanitários. Então a gratidão promove tudo isso. E às vezes a gente se esquece de exercitar a gratidão. A gratidão precisa ser exercitada, nós precisamos meditar sobre a gratidão, viver, estimular sentimentos de gratidão. Aliás, a gratidão, inclusive, ela promove o próprio perdão, que é um outro sentimento muito libertador, tá? Que eu nem salientei ele tanto agora, mas a própria gratidão promove o perdão, porque quando você entende que aquele que te feriu, que aquele que te ofendeu, que aquele que te prejudicou, ele ao mesmo tempo proporcionou a você uma vivência de maturidade, uma vivência de crescimento, um exercício de transformação pessoal, ainda que às vezes à custa de perdas, de sofrimentos e frustrações, mas ele se tornou um agente do modo dele, mesmo às vezes errando, ele se tornou um agente que veio até você por uma coisa que a gente chama de sincronicidade, ou seja, por uma demanda sua, a sua própria demanda de amadurecimento, fez com que você atraísse ele na sua direção para que ele provocasse em você algum nível de frustração, de dissabor, mas ao mesmo tempo de maturidade e de transformação.
Então, quando você se torna grato, e quando eu digo ser grato, não é ser melífluo, não é? Não é ser aquele que passa a mão na cabecinha de quem te machucou, não é isso. Mas quando você entende, você atribui um sentido a tudo aquilo que aconteceu, e você amadurece um estado de gratidão pelo que aconteceu, é claro que você perdoa o outro, você libera o outro. Não que você passou a concordar com o outro, mas você libera o outro. Né? Você permite que o outro siga o caminho que é dele. Isso é a grande função do perdão. Né? É a libertação do outro a partir de você mesmo. Você se torna livre e permite que o outro siga. Então a gratidão faz isso, porque ela tira o peso da acusação, ela tira o peso da revolta, da incriminação e permite que o outro siga. Já basta o que ele fez. Por que permanecia com a memória dele dentro de você? Carregada de mágoa, de ressentimento. Então a gratidão, que é um estado de consciência, que faz com que a gente entenda que tudo que vem na nossa direção é uma demanda nossa, é uma necessidade nossa, e que veio para nos transformar, essa gratidão ela é muito libertadora. Então eu sugiro a vocês, meus companheiros aí de jornada terrena, aqueles que estão me ouvindo e me assistindo, que pensem sobre esses dois aspectos, né? Um padrão de comportamento, que é a responsabilidade, um sentimento, que é a gratidão. Amadureçam isso aí no cotidiano de vocês, para que a gente possa realmente se tornar aí pessoas e agentes de transformação mais conectados com o divino, né? Mais conectados com a essência maior da vida, qualquer seja a forma como a gente conceitue essa essência, cada um dentro dos seus próprios paradigmas, mas para que a gente possa ser mais conectado com essa essência e, sendo assim, mais inspirado por essa essência, possamos ser agentes de transformação mais sinceros, mais iluminados e mais responsáveis diante da vida que nos aguarda lá fora, tá? Nos aguarda na família que está ao nosso lado, nos aguarda naquele que vem bater a nossa porta, nos aguarda diante de uma postura política, diante de uma postura em relação aos padrões de comportamento da nossa sociedade. Mas, assim, é preciso que nós somemos. E isso diz respeito à responsabilidade que cada um tem. Então, minha gratidão aí a todos que estão me ouvindo. Estou aqui exercendo a minha função de responsabilidade diante da vida e que nós possamos ficar em paz. Saudações e abraço a todos.